Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar do livro A Disciplina do Amor, da Lígia Fagundes Telles. Essa escritora que eu tanto abordo aqui no canal. A Lígia Fagundes Telles já apareceu alguma vez por aqui ao longo desse mais de um ano de canal. Eu já tava pensando sobre isso e quando eu comecei o canal, eu logo comecei o projetinho Leia Lígia, né? Começamos no mesmo mês, aliás, né? Em janeiro de 2023, o Leia Lígia começou e também começou o meu canal aqui. Aí o que aconteceu é que as duas coisas, se casaram tão bem. Desde janeiro de 2023 eu tenho feito vídeos falando sobre as leituras do Labaredas. Junto com as leituras do Labaredas, também temos o Leia Lígia, dentro do Labaredas, que é um projetinho especial para assinantes do meu projeto no Catarse. Aliás, conheça o meu projetinho, vou deixar o link aqui na descrição, como sempre. E esse livro, Disciplina do Amor, sim, foi uma leitura muito gostosa. Já é a nossa 7ª leitura do projeto Leia Lígia. E depois de já ler tantos romances, tantos livros de contos, finalmente lemos o primeiro livro considerado, de memória e ficção. Aqui a capinha para vocês verem do livro. Tá muito bonito, lemos nessa edição da Companhia das Letras, acho que todo mundo leu nessa edição. Tem edições mais antigas, de quando a obra da Lígia saía por outras editoras, e agora então as edições da Companhia, e inclusive essa edição foi uma edição toda revisada pela Lígia Fagundes Telles antes de sair em 2010. É um pouco diferente da edição publicada pela primeira vez em 1980. Então a Disciplina do Amor saiu originalmente em 1980. A Lígia já era na época uma escritora consagrada na literatura brasileira. Para quem foi lendo a obra da Lígia na ordem cronológica, como estamos fazendo no Labaredas, parece assim um presente imenso chegar num livro como esse, sabe? Em que ela coloca ainda mais de si e mistura muito as próprias lembranças, as memórias que ela tem e a partir disso ela imagina, ela cria, ela interpreta, ela coloca os próprios posicionamentos dela no presente em que ela está escrevendo. Então, entre meio a tudo isso, dá para vislumbrar a narradora ali. E é muito gostoso ver tudo que ela nos entrega sobre o seu processo criativo, sobre a sua visão de mundo, sobre si mesma, inclusive, Nisso a gente entrevê essa narradora maravilhosa. Então, esse livro, ele transita muito entre memória e imaginação. É um livro bastante fragmentado, mas que tem um fio condutor, inclusive em determinados momentos. A narradora, ela conversa com o leitor sobre isso e diz que o fio condutor é ela. Então tem relato de viagem, trechos que parecem diarísticos, trechos de cartas, alguns textos se parecem com contos, crônicas. Então é um livro bastante híbrido, que acaba borrando essa fronteira entre a memória e a ficção, como está aqui, inclusive na definição de Disciplina do Amor. E apesar dessa definição como memória, fica muito claro para quem já conhece a literatura e a ficção ligiana que esse daqui é um livro de ficção excelente, vários elementos que encontramos nos romances, nos contos, tão presentes aqui, elementos desse universo ligiano que reconhecemos, a partir do momento em que mergulhamos na sua obra. Alguns detalhes sobre esse livro, então. Ele foi publicado pela primeira vez em 1980 e ganhou o Prêmio Jabuti e o Prêmio APCA de Literatura. Na edição de 1980, a Lígia colocou para intitular cada um dos textos que compõem a Disciplina do Amor ou uma data ou um nome. E é muito bonito o texto que ela faz, como uma nota da autora aqui no início do livro, e ela menciona nesse texto que ela obedeceu à sugestão do filho dela, do Gofredo Telles, para que ela desse nome para as iniciais e para as pessoas que ela se referia aqui nesse livro, que ela colocasse, ao invés de P.E. Paulo Emílio, ao invés de H.H. Hilda Ilst,
para que ela desse nome para as iniciais das pessoas que ela mencionou nesse livro e para que ela substituísse essas datas por títulos. Ele dizia, se essas datas elas são fictícias, né, por que não criar um título? Ele sugeriu para a mãe, né, na leitura. E esse livro, inclusive, ela dedica para o Gofredo. E ela escreve uma nota aqui muito emocionante para essa edição e fala que atendeu, então, às observações do filho. E ela se dedicou para escrever um título para cada um desses textos aqui, para cada um desses fragmentos, para cada um desses contos, para cada uma dessas crônicas. Ela se dedicou a criar um título que são muito simbólicos, se for pensar cada texto, né, e o conteúdo que eles têm. Então, é muito bonito. Eu vou mostrar um pouco para vocês do livro. Os primeiros textos ela fala muito sobre gatos. A Lígia ela era muito gateira. Então, ela colocou o título para cada um dos textos. Tem vários textos que são muito curtos. Outros textos que são mais longos. Alguns são um parágrafo. O único texto do livro que ela manteve como data foi a data do aniversário do filho dela. Eu li um comentário que ela diz que veio o vento e soprou o calendário da Disciplina do Amor. Inclusive vi vídeos também dela mencionando que ali durante as revisões que ela vinha fazendo para as novas publicações dos livros dela, ela considerava a Disciplina do Amor um dos livros preferidos dela. Muito bonita falando sobre isso. E realmente é um livro muito singelo, é um livro muito delicado. Ela vai trazer aqui assuntos muito diversos sobre as observações dela sobre o mundo, sobre notícias, sobre o Brasil, sobre a realidade brasileira, sobre o fazer literário, sobre a escrita, sobre processos criativos. Ela fala sobre autores e sobre obras que a inspiram. Ela fala sobre feminismo, faz suas críticas, inclusive, aos feminismos. É um livro fragmentado, não linear, e ela vai recortando a partir das próprias experiências, a partir das próprias lembranças, então, construindo suas interpretações, e é muito interessante como vai se completando um fio narrativo que reúne tudo em torno dessa obra chamada Disciplina do Amor. Então, a Disciplina do Amor é um livro com muitos textos curtos, vários são miniaturas, como eu disse para vocês. É muito sensível, mas sem excessos de poesia e de poética. Vocês sabem, para quem conhece um pouco da obra ligiana, já sabe que ela não exagera, ela não pesa a mão em nenhum momento, ela é muito exata. E essa prosa de Disciplina do Amor é uma prosa muito íntima, em primeira pessoa, predominantemente, e tem esses deslocamentos pelo passado, pelas memórias, pelos sonhos, mistérios. Então é muito no ritmo ali da memória, uma memória que não pode ser domada, né? Que não obedece a um tempo linear, que não obedece a uma temática. Tem um olhar muito inventivo para essas lembranças da Lígia, e eu acho que esse é um ponto forte, que eu já falei um pouquinho agora na introdução do vídeo, que é as interpretações que ela constrói a partir desses eventos do passado. Eu acho que esse é um ponto muito forte do livro, que mostra um pouco como a nossa imaginação, como as nossas memórias, elas reinventam a experiência, e como é impossível, às vezes, quando se fala de memórias, quando falamos de lembranças, sempre estamos incorporando a esses relatos as nossas visões, o nosso olhar, o nosso eu do presente no qual esse relato é construído. Então, esses acontecimentos lá do passado, eles só podem ressurgir a partir do presente, em que se volta para essas memórias, para essas lembranças, para essas ocasiões. É muito legal pensar sobre isso, e também sobre quando se reflete sobre memória, não pode fugir da ideia da criação, né? E é um pouco disso que ela traz no livro A Disciplina do Amor. Quando ela reflete sobre as suas próprias memórias e lembranças do passado, ela cria em cima disso. Eu gosto muito de ler livros como esse, e dá para perceber esse encontro que se dá consigo mesma cada vez que um escritor ele se volta para suas memórias. E quando eu penso na minha trajetória também como uma pessoa que gosta de escrever,
E eu me volto para as minhas próprias memórias, eu coloco interpretações das minhas memórias nos meus escritos, eu coloco reflexões sobre mim mesma, sobre a minha trajetória. E isso tudo acaba ajudando a construir uma narrativa sobre nós, né? Acaba ajudando a construir sentido para as coisas. É legal também observar as mudanças que se dão na própria visão de mundo da Lígia, né? E refletir sobre as nossas mudanças, nas nossas visões de mundo também, a partir das próprias memórias, quando se constrói interpretações, quando se revisita esse passado. A Lígia, ela assume aqui no livro e que ela já não sabe o que é memória e o que é imaginação e o que é criação. Tudo isso acaba se misturando. E ela vê muito aqui a escrita como esse lugar de refúgio, esse lugar de salvação, sem falar, né, que é inevitável imaginar e pegar a própria vida, né, as próprias memórias, as próprias lembranças e exercitar construções a partir de tudo isso. Entre tantos textos que temos aqui nesse livro, eu vou ler para vocês um deles que se chama A Criação Literária, que diz assim: o preço da criação literária seria mesmo o sofrimento? Penso na minha experiência e lembro que justamente nos instantes mais agudos das minhas atribulações, eu não consegui escrever uma palavra. Mesmo depois, na convalescença, se vinha vontade, faltava energia, o movimento era sempre da alma. Olhava para minha mesa como alguém com sede e fica olhando um copo d'água. Quer beber, mas fica rodeando o copo. Faz outras coisas antes e, embora pense o tempo todo na água, não faz o gesto para alcançá-la. Não sei dizer se os frutos colhidos mais tarde, alguns até doces, teriam vindo dessa figueira brava. Foi uma leitura maravilhosa. É mais um daqueles livros da Lígia Fagundes Telles que nos deixam felizes e orgulhosas por se dedicar à leitura da obra dessa autora. Quanto mais eu leio Lígia, mais eu gosto de Lígia, mais eu gosto de voltar para os textos dela. É muito bacana reconhecer nos textos de A Disciplina do Amor fatos da vida da Lígia que ela comentou em entrevistas, né, que ela falou ao longo da sua trajetória, influências, como por exemplo, da pajem que cuidava dela na infância e que acabou plantando no coração da Lígia a curiosidade pelas histórias de assombração, histórias de alma penada, de lobisomens, todos esses mistérios. Então essa página contava essas histórias assustadoras e isso acabou despertando na Lígia o desejo de também contar essas histórias. Sobre o pai, que gostava muito de jogo, sobre os gatos e a inteligência e a peculiaridade dos felinos. Inclusive, eu tô muito ansiosa para a próxima leitura do nosso projeto Leia Lígia, que vai ser As Horas Nuas, no mês de maio. Tá aí, está chegando já a nossa leitura das Horas Nuas. Se quiser ler conosco esse romance da Lígia, venha pro grupinho do Catarse. É por lá que estamos fazendo o projeto Leia Lígia. Tem várias recompensas bem legais, além dessa leitura que eu tô organizando. A Disciplina do Amor é mais um livro que a Lígia também demonstra como ela era uma escritora engajada com o seu próprio tempo e buscava representar nas suas linhas, né, com a sua pena, a própria época. E isso é, para mim, um fator admirável na obra da Lígia, perceber esse compromisso dela com o mundo em que ela vivia e também com uma possível transformação desse mundo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo sobre a Disciplina do Amor, se vocês já leram esse livro. Se não leram, coloquem na lista. É uma leitura muito gostosa, são textos curtos, são textos deliciosos, bem redondinhos, é muito bom ler Lígia Fagundes Telles. Vocês sabem que eu sou fã, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.